Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje a gente fala de O Avesso da Pele, do escritor Jefferson Tenório. Esse é o quadro resenha do livro, em que eu falo um pouco sobre a trama do livro, mas sem entregar spoilers que estraguem a experiência da leitura para quem ainda não leu o livro. E falo também sobre as impressões que a leitura provocou em mim. Não se esqueçam de curtir o vídeo e vamos lá. O Avesso da Pele, esse daqui, é um livro que descreve um filho elaborando o luto pela morte inesperada e violenta do pai. Ao longo do livro, Pedro, esse rapaz negro de 22 anos, estudante universitário, vai mesclar as suas memórias com suas intuições e até invenções para tentar recontar a história sua e de seus pais. Histórias que são tão conflituosas quanto irrecorrivelmente marcadas pelo racismo. O Jefferson Tenório, autor do livro, nasceu no Rio de Janeiro e atualmente mora em Porto Alegre, que inclusive é onde se passa a maior parte da trama. Esse é o terceiro romance dele, publicado em 2020 pela Companhia das Letras, e está concorrendo agora ao Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Romance. Eu inclusive tinha comprado a versão eletrônica dele e tinha me esquecido de eu ver que estava concorrendo no Jabuti, lembrei e fui correr ler, gostei muito, resolvi fazer um vídeo meio em cima da hora e tô torcendo muito para ele ganhar agora no Jabuti. O Avesso da Pele é narrado então a partir da perspectiva de Pedro, esse rapaz, como eu falei, de 22 anos, estudante universitário. O pai dele, o Henrique, acabou de morrer e o Pedro está com uma certa dificuldade de lidar com isso. A causa da morte fica um pouco obscura para nós leitores, mas parece ter sido violenta e relacionada a racismo. O Henrique, pai do Pedro, era um professor de ensino público sufocado entre burocracias da escola por um lado e contas a pagar pelo outro, não muito realizado com o trabalho e principalmente porque ele não se sentia capaz de cumprir o objetivo básico da sua profissão, ensinar. O livro começa com o Pedro no quarto do pai dele, mexendo nos objetos do pai dele, papeladas da escola, caneta sem tinta, livros. Ele encontra também um alguidar, uma espécie de vasilha de argila com um okutá dentro, que é uma pedra especificamente relacionada a um orixá, nesse caso a Ogum. E esses objetos do pai dele vão puxando os fios da memória do Pedro e ele começa uma espécie de rememoração misturada com invenção, tanto da vida sua, quanto da vida do seu pai, quanto da vida da sua mãe, e dos conflitos que esses três tiveram entre si e também cada um dos pares entre si, e como que o racismo afetou diferentemente cada um deles, os problemas todos do casamento dos seus pais. E aqui o momento que o Pedro tem a ignição para começar a contar as muitas histórias que ele vai contar sobre ele, sobre os pais dele, que é quase como aquele famoso momento do Proust com a sua Madeleine. E o alcance narrativo desse livro é muito grande. A gente vai ler coisa como sobre a chegada tanto da Marta, mãe do Pedro, quanto do Henrique, o pai dele, a Porto Alegre, as diferentes formas de racismo que cada um dos dois enfrentaram e como que isso moldou a vida e a visão de mundo dos dois, a sexualização precoce por que os dois passaram, a relação dificílima que os dois tiveram. Inclusive eu acho muito boa uma frase que o Pedro usa, que é: vocês só sabiam lidar com os afetos na precariedade. Vocês não eram equilibrados o suficiente. Vocês eram equilibristas. O núcleo pai, mãe e filho é o núcleo que domina o livro até mais do que Pedro, Marta e Henrique. Tanto que quando eu fui fazer o vídeo eu tive que pesquisar o nome dos personagens, porque é raro que o nome dos personagens apareça no livro. O Pedro sempre aparece como eu, a Marta como mãe e o Henrique aparece como você. O que puxa para uma questão narrativa em que esse livro não é muito tradicional. Ele é narrado em uma primeira pessoa direcionado a uma segunda. O Pedro narra o livro em primeira pessoa, mas se dirigindo ao seu pai e escrevendo você o tempo todo, conforme ele se dirige ao seu pai,
como se estivesse escrevendo uma carta a ele. Então você vai encontrar o tempo todo frases como: sei que no início você pensou em nos deixar, fugir de tudo, sendo você aqui o Henrique, o pai do Pedro. No começo isso me causou um certo estranhamento. Eu naturalmente me colocava no lugar desses vocês e ficava meio epa, dava um certo tilt na minha leitura, mas depois de umas poucas páginas meu cérebro já se ajustou para colocar o Henrique no lugar do você e a leitura fluiu perfeitamente. E continuando a falar do narrador, essa construção do Pedro se dirigindo ao pai morto, ao mesmo tempo em que ele tanto reconstrói quanto inventa as memórias suas e de seu pai e de sua mãe, dá espaço para o Tenório usar a sua técnica e habilidade como escritor e criar um narrador extremamente criativo e original. Porque é uma primeira pessoa, um eu, o Pedro, que além de ter acesso a si mesmo, também tem acesso a outros eus meio que existentes, mas também meio que inventados por ele mesmo. E em especial tem acesso a esse pai e mãe inventados por si. Assim a gente vê os pensamentos do pai e da mãe do Pedro tal como ele os cria. Uma mistura entre aquilo que o Pedro vivenciou e a maneira como ele recria as próprias memórias. Eu achei esse narrador do livro muito criativo e extremamente prazeroso de ler. Eu vou falar agora da questão que mais ficou comigo do livro, talvez a que mais mexeu comigo do livro. Eu não sei se é a mais forte, se é a mais impactante, mas talvez seja isso, a que mais mexeu comigo, a que mais me colocou para pensar, acho. O título do livro guarda um certo enigma, não é um significado óbvio, o avesso da pele. Mas o próprio livro decifra esse enigma pra gente. Em um trecho logo no início do livro, o pai do Pedro fala para ele como que os negros têm sempre de lutar pelas coisas e como é sempre muito importante que o Pedro faça o máximo para preservar o avesso, esse lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Ou seja, o avesso, pelo que eu entendi, é a vida interior, é o cultivo da vida interior. Algo que eu sempre cultivei, algo pelo que eu sempre zelei e valorizei muito desde jovem, que foi muito importante para mim, que sempre foi um eixo muito importante na minha vida e com certeza que já era um eixo muito importante na minha vida muito antes de eu perceber que esse cultivo da vida interior sequer existia. E o que eu notei lendo O Avesso da Pele é que eu não percebia que eu estava cultivando a minha vida interior porque eu podia me dar esse luxo. É um dos privilégios de ser branco no Brasil. E que talvez por ser algo um pouco mais sutil, não se fale tanto a respeito. Mas no Avesso da Pele fica muito claro isso. E que quando você é negro no Brasil, desde cedo, até para você poder cultivar a sua vida interior, esse espaço só seu, para isolar esse espaço dos preconceitos e da carga de culpa e de medo que tentam te jogar, até isso já é uma luta. Foi essa a sensação que o Tenório passou para mim no Avesso da Pele, nessa parte da conversa do Pedro com o Henrique. Eu achei um negócio muito forte, assim, e muito triste, obviamente. Como eu disse, eu acho que foi a parte que mais mexeu comigo no livro. Mudando um pouco de assunto, uma coisa muito interessante que eu achei no livro é que a epígrafe, a frase que abre o Avesso da Pele, já nos dá uma ótima chave de leitura para o livro, ou até diria chaves de leituras. Essa epígrafe é a primeira frase dita na peça Hamlet, de Shakespeare. Quem está aí? Dita por Bernardo, um dos soldados que vê o fantasma do pai do Hamlet, que depois de ser envenenado volta dos mortos para clamar por vingança.
Quando o Tenório coloca a frase de abertura da peça como epígrafe, eu fico com a impressão de que ele está me falando que vai usar vários temas da peça e não somente um ou outro. E realmente, se você for procurar, você acha muitos temas de Hamlet dentro do Avesso da Pele. O cultivo da vida interior e a turbulência associada a isso, a morte violenta de um pai e o filho passando por esse processo de luto, o peso que um legado pode ter sobre os ombros de alguém, os conflitos múltiplos das relações familiares, em que podemos amar e odiar uma mesma pessoa ao mesmo tempo. E eu acho que se parar para procurar, dá para achar outros também. O que eu vou falar agora pode ser considerado spoiler, então se você não quer spoiler porque vai ler o livro, eu sugiro que você pule o vídeo para essa minutagem que eu vou colocar na tela, lê o livro lá em paz e depois que ler, volte aqui para o vídeo, terminar de assistir. E se você já leu, não liga para spoiler, etc., vamos lá. Conforme o livro se encaminha para o final, o Henrique, pai do Pedro, cansa de não fazer diferença na escola e chuta o balde para o método padrão de educação e começa a tentar fazer alguma coisa diferente, ver se funciona. Ele começa umas discussões mais modernas em sala. Ele faz um negócio que eu achei genial. Ele fala para os alunos que ele conhece alguém que matou 2 pessoas e sabe exatamente o que esse cara estava pensando quando matou as pessoas. Os alunos ficam falando, que é impossível, como assim? E aí ele decora Crime e Castigo e distribui os papéis, interpreta Crime e Castigo para os moleques e eles adoram. E ele começa a quebrar o sistema, assim, de dentro para fora. E funciona. Os alunos percebem essa mudança e se adequam, passam a respeitar mais ele, a interagir mais em sala. Ele consegue finalmente o que ele sempre quis, ensinar. E quando ele está indo para uma dessas aulas, todo empolgado, é parado em uma blitz policial, não entende muito bem o que o policial falou para ele, vai pegar alguma coisa numa pasta dele da escola e é alvejado por uma quantidade, sei lá, incontável de balas dos policiais. Como a gente vê acontecer tantas vezes no Brasil, né? Eu acho muito sintomático. Bem quando Henrique resolve pisar fora das linhas do sistema, quebrar as convenções da escola, o sistema vai lá e quebra ele. Não é à toa. O sistema não abre brecha para quem está às margens. Quem está às margens não pode pisar fora da linha, não pode tentar fazer algo de diferente. O sistema é muito punitivo com quem está nas bordas. Bom, indo aos finalmente, eu gostei muito do livro. É um livro inspiradíssimo, tocante. Eu li muito rápido porque é um livro muito gostoso e muito fácil de ler e um livro muito bem escrito, tecnicamente muito apurado, e é um livro que mostra muito bem como que os problemas sociais seríssimos do Brasil se substanciam na vida das pessoas, na vida íntima das pessoas. O livro mostra na vida íntima das pessoas como que essa experiência ocorre. Eu achei um livro muito humano, muito necessário, gostei muito, tô torcendo por ele no Jabuti. É isso. E vocês, já leram esse livrão? Leram algum dos outros que estão aí no páreo para o Jabuti? Sintam-se à vontade para compartilhar aqui seus pensamentos, experiências e o que mais correr aí em seus corações. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.